O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Bem, conforme prometemos no programa anterior, estamos retornando com o programa Expressão Universitária da URI Erechim, novamente com a presença da professora Lúcia e o Cássio, para darmos andamento ao programa relativo à nova ortografia, aos 10 anos de alterações ortográficas. Deixamos no programa anterior talvez o mais polêmico dos temas, né, dessas alterações, que é justamente o uso do hífen. Então vamos começar a respeito disso também. Afinal de contas, nos explique melhor a respeito disso. O que alterou, o que não alterou, onde é que fica a nossa cabeça e como é que nós vamos resolver todas as nossas dúvidas? O uso do hífen sempre foi uma coisa bem polêmica. Antes de se falar da nova ortografia. Sim, até algumas pessoas agora disseram assim: mas por que não tiraram de uma vez isso ali? Sim, mas era tirar e juntar ou tirar e separar, né? Nós temos implicações ali etimológicas, que é da origem da língua, e temos também explicações semânticas. Então eu sempre dou risada de algumas coisas assim. Tu chega numa cidade e está escrito bem-vindo a, né? E eu sempre, para a gente passar a assimilar, eu sempre digo, é engraçado esse bem-vindo, né? Porque ele pega e põe um tracinho no meio para a gente ficar em dúvida se a gente é bem-vindo ou não. Ele dá uma separadinha ali. Então, muitas vezes nós usamos desses... Alguns não separam, viu, Lúcia? Muitos não separam bem-vindo. Inclusive nas casas, as placas das casas, bem-vindo. Né? Mas cuida que quando eles puserem muro, Ademar, é sinal de que alguma coisa tem problema ali, né? Então, nós fazemos isso justamente para que as pessoas, e até a gente, assimile mais facilmente estas questões do hífen, que no meu entender não é de hoje. Elas sempre foram mais complicadas. Quando você termina com uma vogal e começa com outra, então você junta, né? Mas aí tem alguma exceção, né, Cássio? Começa colocando, Cássio. Então, até a brincadeira do bem-vindo é válida, mas na verdade o hífen ele revela na escrita uma conexão íntima ali entre aquelas duas palavras, né? Ou entre aquelas duas partes, né? Então, por exemplo... Semântica, né? Isso indica uma alteração semântica. Então, por exemplo, quando você diz dedo duro, né, se você está no frio, meu dedo está duro, tem um dedo duro, é o substantivo mais o adjetivo. Mas quando você diz fulano é um dedo duro, dedo hífen duro, aquele hífen está apontando uma carga semântica. Daí diferenças semânticas, ó. Meu dedo está duro, vai ver que eu quebrei aqui, soldou aqui, não tenho mais, né, esse movimento, tá? Mas quando é dedo duro, daquele safado, sabe? Este vai hífen. Então, essa é uma das situações de uso do hífen, em palavras compostas, quando você pega duas palavras que já existem e liga por hífen. Então, por exemplo, lá, ano-luz, guarda-chuva, mesa redonda, segunda-feira, né, os dias da semana, continuam com hífen. São palavras que são... tem algumas palavras ali que Elas, assim, elas são duas, por exemplo, mas elas têm um único significado. Né? Elas não têm significados separados, elas ganham uma autonomia. Elas ganham uma unidade ali quando se juntam as duas e um novo significado. Nós temos que mudar também o significado da mesa redonda, né? Que nem sempre o que nós estamos fazendo aqui seria uma mesa redonda, mas não é redonda. Mas aí é que então, essa tem um sentido de não é da mesa propriamente dita. Né? Aí é que está o X da questão, Ademar, porque quando eu tenho mesa e um espacinho redonda, eu tenho a imagem mental de uma mesa em formato arredondado. Quando eu tenho mesa hífen redonda,
é uma discussão em pé de igualdade, não precisa nem ter mesa, entendeu? Dá para tirar mesmo. Nós fizemos uma mesa redonda, bem o que ele disse, uma discussão, uma conversa em pé de igualdade. Uhum. Só tem algumas palavrinhas que o texto oficial do acordo ali considera que teriam perdido a noção de composição. Uhum. Então, palavras como girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, são palavras que se escrevem junto. Quais foram as novidades do acordo ortográfico? Manda-chuva, que se usava hífen, e paraquedas, né, e os seus derivados. Paraquedista, paraquedismo, tudo junto sem hífen. Eles já eram escritos sem hífen, no entanto, a sua original, né? Sim, algumas palavras sim. Aqui nós chegávamos, quando a gente fala em etimologia, a gente chega a remontar, por exemplo, a gente aprendia que vinagre era uma palavra composta por aglutinação, porque vinha de vino mais acre. Imagina entrar na cabeça mesmo da minha décadas atrás, só decorando isso. Isso ali caiu, essa questão assim, ó, as pessoas não têm mais essa noção etimológica, nem eu tinha. Então, tu imagina agora, né? Planalto, plano mais alto, por isso era planalto e por isso era uma palavra composta, né? No meu entender, isso ali é da língua diacrônica, não da língua sincrônica, da língua em uso hoje, né? Então, ela é uma palavra única, planalto, vinagre, né? Perdemos essa questão. Simplificar para descomplicar. Com certeza. Simplificar. A gente começa... gente sem do céu, não parece, o mas a gente começa a entrar nesse... E começa a pensar, e daí eu comecei a pensar na origem etimológica agora de um monte de palavras. Mas assim, ó, a gente tem que cuidar que com isso você não perde nem a sabedoria da língua, nem ela deixa de ser a última flor do laço inculta e bela, nada disso. Ela continua com um padrão, isso serve até para que as pessoas a acessem mais facilmente, né? E com correção, Uhum. Mas ainda tem outras palavras que o hífen permanece, e aí? Sim. Como é que funciona? É só uma observação, Fernanda, até sobre o que estava sendo dito, que a nossa ortografia ela é meio etimológica e meio fonética. Então, por isso que, às vezes, causa alguma... Ela leva em conta a origem da palavra, algumas vezes, e outras vezes ela leva em conta o som. A pronúncia. Né? O som. Então, a outra situação, a que nós citamos é uma grande situação. Quando você pega duas palavras que já existem, guarda, chuva, mesa, redonda, é uma situação. Outra situação é quando tem palavras compostas por prefixação. O que seria isso? Quando você pega um prefixo, que ele sozinho não tem um significado completo, e junta a uma palavra que essa sim tem significado completo. Então, por exemplo, usa-se o hífen quando o segundo elemento, né, a palavra, começar pela letra H, por exemplo. Então você tem ali anti-herói, anti-histamínico, extra-humano, proto-história, subhepático, super-homem. Reparem que são tudo prefixos com a palavra que vem a seguir com H, começando com H. Então usa-se hífen. Veja como isso prova que é na escrita. Porque se não fosse, por exemplo, herói, você termina anti-herói, né? Você terminou com uma vogal e começa com outra. Você vai ver em seguida que quando termina com uma vogal, começa com outra, você junta. Mas aqui na escrita nós temos um H, né? Que interfere nessa regra. E ele disse bem assim, os prefixos, né? Para quem não lembra mais, que eram os prefixos, os sufixos, né? Prefixo vem antes da palavra ali, considerada de significado principal, e ninguém usa assim, anti, proto, sub, separado. Ele sempre vem ligado a um outro significado. Até quando a gente diz extra, que passava o jornaleiro dizendo extra, extra, né? Era extra edição, ok? Vamos lá. Eu sempre falo para os alunos do curso lá que é como se fosse um Lego, né? Você tem um Lego lá completinho, que você montou, o prefixo é uma pecinha que você coloca a mais que altera o resultado final da coisa, né? Então, tem uma outra situação também que se usa hífen,
que é quando o segundo elemento vai começar pela mesma vogal que termina o prefixo. Então você tem palavras ali como anti-inflacionário, infra-auricular, auto-observação, micro-onda, semi-internato ou ultra-apressado. Reparem que são tudo prefixos terminados com uma vogal e a palavra que vem a seguir começa com a mesma vogal. Então vai continuar separado por hífen. Mas tem casos onde as vogais se juntam, né? Sim, então, seguindo essa lógica aí, então quando eu tenho prefixo terminado com uma vogal, seja ela qual for, e a próxima palavra começa com letra diferente da que termina o prefixo, aí eu não dispenso o uso do hífen, eu junto. Então você tem ali exemplos como autoescola, antiácido, microempresa, plurianual, agronegócio, semiaberto, mais uma vez, tudo prefixos, né, terminam com uma determinada vogal, só que como a palavra a seguir começa com outra vogal, que não é igual, vai se escrever tudo junto, sem hífen, vai se dispensar o hífen. Correto. E também nós vamos ter aquelas questões do hífen, quando nós temos esse prefixo, né, e a palavra seguinte começa com R ou S. Tá? Então a gente precisa dobrar as consoantes. Por exemplo, se eu disser antissemita e vou escrever junto, se eu colocar um S só, na língua portuguesa um S entre duas vogais tem som de Z, é o caso de casa, né? Daí ficaria antizemita. E por isso que nós duplicamos a consoante aqui, fica antissemita. Eu tenho dois S's. Caso de contra-regra, nós ficaríamos também aqui com contra-regra, entende? Então, nós duplicamos o R para as pessoas entenderem como será a pronúncia. Semi-reta, minissérie, contrassenso, certo? Então, toda vez que o elemento seguinte começar, o elemento seguinte é um prefixo, o segundo elemento começar com R ou com S, a gente junta, mas duplica o R ou S, porque na língua portuguesa o R e o S têm pronúncias específicas de acordo com o local onde eles estão, certo? Tem uma outra questão que daí não é especificamente, não entra nessa questão da reforma ortográfica, mas que assim como o hífen é muito polêmico e gera muita dúvida, que é a crase. E já que o nosso programinha está um pouquinho dinâmico, a gente está dando umas aulinhas, o que é que a gente pode lembrar da crase? Eu sei que você sabe uma musiquinha a respeito da crase. Mas foi no ar cantora, agora. Eu sou uma ótima jornalista. Tá, mas canta um pouquinho da música que tu aprendesse como criança e não esqueceu até hoje. Olha, eu lembro ainda, foi 2006, 2007, o professor Severino. Ele dava aula de português ali na... 13 anos se passaram. Ai. E ele ensinou a gente que a musiquinha ela era mais ou menos uma paródia, né, da música do Raul Seixas, que ele falou: às vezes você me pergunta por que que o A é craseado. Eu não vou cantar toda a música, não vou cantar toda a música. Mas, enfim, são através desses macetes, de certa forma. Eu já fiz concurso público que na hora eu lembrei. Às vezes você me pergunta, lembrei da musiquinha, cantei. Exato. E esse tipo de coisa, de certa forma, fica gravada na nossa memória e facilita na hora de um nervosismo, na hora de uma questão, foge uma palavra e tudo isso, e também é importante, mas eu queria que vocês ensinassem os macetinhos para nós. Eu acho que é assim, ó, ali que está o problema. Na crase, né, Cássio, nós não podemos achar que os macetes vão dizer tudo. Algumas coisas, essas lembranças que você tem até não são macetes, elas são, claro. O Cássio vai dizer outra que a gente usa, que nós facilitamos a forma como chegamos. Mas nós precisamos ter um entendimento, porque isso não é uma questão de ortografia, de regra ortográfica, dizer assim, quando termina com S e a outra começa, duplicamos. Não. Esta aqui, por que nós chamamos crase? Porque é a fusão de duas classes gramaticais diferentes, normalmente preposição mais artigo. Né? E como é que eu vou distinguir se o A é preposição, se o A é mais artigo? Era um dos meus dramas como aluna,
eu ficava pensando, meu Deus, mas o A, há pouco a professora me ensinou que é um artigo, né? Artigo, depois me ensinava, mas agora é uma preposição, mas agora é um pronome, que diabo, o que é que eu aprendi aqui? Uma diferença entre o que é morfologia e o que é sintaxe, o que é forma, né, e o que é sentido. Então, assim, quando eu digo, eu vou para a casa da Fernanda, né? Nesse caso, quando você substitui o para e o a apenas por um a, eu vou à casa da Fernanda, eu mostro com a crase, né? A crase, a rigor, a crase é a fusão de duas classes gramaticais diferentes. Aquele acento colocado pelo avesso, que eu chamo de crase, o nome correto dele é acento agudo. Mas a gente, acento grave. Porque, na verdade, a gente entende quando as pessoas dizem, eu tenho problemas de crase. A gente sabe que o problema que ela tem é aquele acentinho marcado ali. Por isso que ele se chama grave. Grave. Porque é grave. E ele pode mudar, inclusive, o sentido do que eu quero dizer. Então, aqui não é um problema mais ortográfico, mas ele é uma questão semântica, tá? Sintática semântica. É bom só, como não é uma questão estritamente ortográfica. Diz o versinho antes. Diz o versinho. Não, tem várias técnicas, né? Se voar e volto dar, crasear. Se voar e volto dar, crasear. Se voar e volto de, crase pra quê? Isso eu lembro também. É mais as chamadas técnicas mnemônicas, né? Que você usa uma imagem ou ou som para você te ajudar a lembrar. Mas, porém, como a Lúcia falou, é bom que primeiro aquilo faça sentido na cabeça da pessoa que está aprendendo, né? E o que eu ia mencionar é que, como não é um problema estritamente ortográfico, a questão da crase, com a nova ortografia não se alterou nada ali em termos da crase, né? Continua tudo como já era. O acento grave ali. Tem essa questão que o pessoal fala, eu implico um pouco com isso, que o pessoal fala vai crase ou não. O acento é o acento grave, né? Eu implico um pouco porque se você pergunta para o aluno vai crase ou não, ele está entendendo que crase é aquele sinalzinho, quando crase é a fusão dos dois as. Exatamente. Então, o ideal seria colocar essa questão como ocorre crase aí ou não ocorre. Eu tenho preposição mais artigo, eu tenho um a mais um a, então vai o acento gráfico quando grave. Quando tu diz só A mais A, para ele fica pensando, sim, é tudo igual, como é que eu vou diferenciar? Mas aí quando tu substitui para A para ele percebe que o primeiro tem que vir a preposição e depois o artigo, entende? Então, quando passa por esse entendimento, as pessoas conseguem aplicar para todas as situações. Né? Quando a gente faz essa brincadeira com eles, vou e volto dar, nesse caso, crasear, quando eu vou, volto de, crase para quê? Então a gente vê as pessoas, por exemplo, pondo assim, eu fui a Roma, e põe lá um acento grave, né? A gente diz para ela, você volta da onde? Eu volto de Roma, né? Eu não volto da Roma, certo? E daí, voltando de Roma, você só tem uma preposição. Então, você não coloca. Mas então tem que passar pelo entendimento, entende? Tem que passar por esse entendimento. Quando você vai a Roma, ali você não tem a fusão, a crase de uma preposição mais um artigo. Claro. Quando passar por isso, você nunca mais esquece. Verdade. Deixa eu fazer uma questão antes que a gente termine esta nossa segunda edição, um programa especial sobre a nova ortografia. Essas questões todas aparecem, lógico, no curso da nova ortografia, que já, como falei antes, chegamos à 7ª edição. Os alunos que vão até esses cursos, eles normalmente saem esclarecidos. Bom, realmente entendi, agora vou passar a escrever de forma correta. Vai ter novas oportunidades pela frente aí, da nova ortografia, porque afinal... essa é uma oportunidade, e eu sou suspeito porque eu também fiz o curso, eu acho que é uma oportunidade ímpar para quem quer se preparar, tanto para o dia a dia, mas para concursos, para provas, estudantes principalmente, que ainda têm muitas dúvidas a respeito disso. Então, só retomando como nós falamos
2009 entrou em vigor no Brasil, 2019 fecha 10 anos. 2016, portanto há 3 anos, se tornou obrigatória, não é mais aquele período de adaptação. Então, é importantíssimo para... Por exemplo, nos vestibulares e nos concursos, no próprio edital, antes de 2016 saía assim, as 2 escritas serão aceitas. A partir, não, agora não. Se você escrever ideia com acento, né, a gente já retira ali algum dos teus méritos por ter escrito, né? Com acento. É um erro ortográfico. Agora só temos uma norma. Só uma ideia hoje. Não tem... Exato. Então, as pessoas que ainda precisam dessa atualização, nós temos previsto, né, Lúcia, mais uma edição do curso da Nova Ortografia, provavelmente em julho, como tem sido feito em fevereiro e julho. Né, durante de forma intensiva daí, né? De forma intensiva. Então, como tu disseste, Ademar, mencionou muito bem, o curso tem 20 horas que é para o pessoal retomar muitos conhecimentos e aquilo fazer sentido na cabeça da pessoa. Não é simplesmente passar... Claro, aqui nós estamos fazendo um apanhado, pegando bem geral, né, para colocar, mas é retomar alguns conteúdos que são pressupostos para compreensão mesmo do que mudou. Eu vou colocar na agenda. E aí, o que acontece? Porque se fosse apenas as regras, sei lá, 8, 12 horas, já estaria mais que bom. Então, é retomado linguagem, língua, fala, semântica, pressupostos de morfologia, fonética. Sabe, essa questão até quando a gente fala, as palavras monossílabas, dissílabas, né? Ou então palavras oxítonas, paroxítonas, acentuado na penúltima, na última, por que não coloca a primeira, a segunda? Bom, porque nós não sabemos se a palavra vai ter 3, 4, 5 sílabas. E por que se conta de trás para frente? Porque na língua portuguesa, por exemplo, nós temos a distinção entre acento gráfico e acento tônico. Cadeira, por exemplo, tem um acento tônico. No entanto, não tem gráfico. Eu não posso lá pôr um acento circunflexo, agudo ou grave. Então, nós temos que fazer essa distinção, uma das primeiras coisas. Segundo, nós precisamos, então, explicar essa questão das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e até mostrar que na língua portuguesa não existe acento acima da antepenúltima sílaba, né? Então, isto assim, são fatos diferentes em cada língua. Por exemplo, o inglês não usa acentos, já o francês tu pode pegar até 3 acentos numa única palavra, né? Então, essa é da concepção, por isso que ele fala que é importante explicar, assim, diferença entre língua e fala, que são os pressupostos de Saussure ainda, né? É extremamente importante. E todas essas noções, elas são retomadas no início do curso. Aí depois nós vamos falar sobre a nova ortografia propriamente dita. Aí o pessoal, mas agora eu entendi por que mudou, né? O que mudou e por que mudou. Última colocação, antes da gente encerrar essa edição, a professora Lúcia trabalha e trabalhou mais ainda o ano passado com relação aos estrangeiros que precisaram fazer a sua prova de proficiência em língua portuguesa. Eles enfrentam bastante problemas na hora de entender a nossa língua? Ademar, assim, no ano passado, essa proficiência tem o nome de CELPE-BRAS no Brasil e deve, nos próximos dias, nós só estamos aguardando a confirmação do INEP e MEC, nos próximos dias deverá abrir a inscrição para os estrangeiros fazerem esse exame de proficiência. O último exame de proficiência, se não me falha a memória, foi em outubro. Tá? E o que a gente observou quando saíram agora as avaliações deles? Nós não temos acesso às notas deles, eles têm direto acesso no site do INEP, mas as colocações que eles nos fizeram e da nossa observação. As provas orais são feitas por nós de acordo com dados que vêm de lá, aliás, são umas provas orais muito bonitas, muito bonitas. E a prova escrita vem pronta e nós sequer olhamos. Ela depois ela é lacrada e mandada, ela é corrigida por uma equipe em Brasília. E observamos assim, Ademar,
para falar, eles conseguem se fazer entender muito melhor, alguns falam muito melhor, outros menos, eles conseguem se fazer entender muito melhor. Por quê? Nós temos a expressão fisionômica, nós temos os gestos, né? Temos tudo isso. Na escrita é a maior dificuldade deles. Sabe, as reprovações havidas, ou eles não conseguiram porque tem um nível inicial, tem um médio, tem um intermediário, né? Tem um nível avançado. Alguns não conseguiram atingir aquele inicial, então eles voltam a fazer a prova, né? O grande problema é a escrita. Esse é o grande problema. Né, Fernando? Porque se eu assim, ó, você quer saber assim, se eu aceitei, se eu estou de bem, eu te dou até um abraço. Agora, como é que você vai transpor isso em palavras? Certo? Numa língua que não é a sua e que eu tenho que cuidar do entendimento que o outro tenha sempre disso. Professora Lúcia, nosso colega Cássio, acho que foram 2 programas que foram 2 aulas, né, Fernando? Com certeza. E não tenho certeza que a gente contribuiu um pouquinho para esclarecer uma série de dúvidas que você aí em casa tem a respeito da nova ortografia. E se você continua com dúvidas, por favor, já se candidate a participar do curso da nova ortografia, vai ser a 8ª edição do curso. Obrigado, Fernando, obrigado, Lúcia, obrigado, Cássio. Obrigado novamente a você aí em casa, que sempre nos prestigia semanalmente aqui no programa Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.